Olá pessoal, eu sou a professora Raíssa Lobato e na aula de hoje nós falaremos sobre o capítulo As Causas do Comportamento do livro Sobre o Behaviorismo do Skinner. Skinner inicia seu capítulo fazendo algumas indagações. Por que as pessoas se comportam de uma certa maneira? Como poderia alguém se antecipar e, a partir daí, preparar-se para aquilo que uma pessoa faria? E como alguém é induzido a se comportar de uma determinada forma? Apesar de discordar, Skinner considerava comum que as pessoas atribuíssem as mudanças que ocorrem em seu próprio corpo como causa do comportamento. Por exemplo, se nos perguntarem por que fomos grosseiros com um amigo, poderemos dizer: porque eu me senti irritado. É verdade que já nos sentíamos irritados antes de responder ou então durante a resposta, e por isso achamos que a nossa irritação foi a causa de nossa resposta. Ou então, se nos perguntarem por que não estamos jantando, pode ser que a gente diga: porque não sinto fome. Frequentemente, sentimos fome quando comemos e por isso concluímos que comemos porque sentimos fome. Parece que estamos falando que, quando me senti assim antes, comportei-me desta ou daquela forma. Os sentimentos ocorrem no momento exato para funcionarem como causas do comportamento. Supomos então que as outras pessoas se sentem como nós quando se comportam como nós. Mas onde estão esses sentimentos e estados mentais? De que material são feitos? A resposta tradicional é que estão situados na mente. Mas então surge outro questionamento: como pode um fato mental causar ou ser causado por um fato físico? Mas as maiores dificuldades são de ordem prática. Nós não podemos antecipar o que uma pessoa fará observando diretamente os seus sentimentos ou tentar mudar seu comportamento modificando a sua mente. A partir dessa questão, Skinner disserta sobre a ideia do estruturalismo, que seria uma estratégia explícita de abandonar a procura de causas e simplesmente descrever o que as pessoas fazem. Ele exemplifica a maneira como antropólogos descrevem hábitos e costumes, como cientistas políticos descrevem e registram ações políticas, ou ainda como os economistas acumulam estatísticas e descrevem padrões. Os psicólogos podem fazer uma amostra de atitudes e opiniões por meio da observação direta, possivelmente com auxílio de sistemas de registros e com entrevistas, questionários, testes e levantamentos de opinião pública. Em resumo, o estruturalismo nos diz como as pessoas agem, mas esclarece muito pouco por que se comportam desta ou daquela forma. Nesse contexto, surge John Watson com a seguinte proposta: por que não fazemos daquilo que podemos observar o corpo de estudo da psicologia? E em 1913, ele publica o Manifesto Behaviorista, contendo toda a sua proposta do que ele chama de behaviorismo metodológico. Posteriormente, em 1924, ele publica um livro com mais detalhes a respeito dessa proposta. A proposta de Watson tinha alguns pontos que ele trazia como essenciais para uma ciência do comportamento. A primeira delas era estudar o comportamento por si mesmo. A segunda era opor-se ao mentalismo e ignorar fenômenos como consciência, sentimentos e estados mentais. Ele aderia ao evolucionismo biológico e queria estudar tanto o comportamento humano quanto o comportamento animal. John Watson adotava o determinismo e ele usava procedimentos objetivos na coleta de dados, rejeitando dessa forma o método introspectivo. E ele realizava experimentação controlada. Skinner dizia que o behaviorismo metodológico só se tornou coerente quando começou a fazer progresso na observação científica do comportamento. Ele falava que era fácil observar sentimentos e estados mentais e acreditar que estas fossem as causas. Ele pontuava que isso desestimulava que se prosseguissem na investigação. Porém, a partir do momento que começa a estudar e analisar o ambiente, sua importância não pode mais ser negada.
Ele dizia ainda que o behaviorismo metodológico poderia ser visto como uma versão psicológica do que ele chama de positivismo ou operacionismo lógico. O positivismo ou o operacionismo lógico sustenta que, uma vez que dois observadores não podem concordar a respeito do que ocorre no mundo da mente, então, do ponto de vista da ciência física, os acontecimentos mentais são inobserváveis, ou seja, não há um consenso e por isso devemos abandonar a investigação dos fatos mentais. Com isso, restaram ainda problemas com relação à análise dos comportamentos. A maioria dos behavioristas metodológicos admitia a existência dos fatos mentais, ao mesmo tempo que excluía a possibilidade de investigação deles. Fica claro que Skinner aborda o behaviorismo metodológico como sendo de sucesso, porém tinha algumas ressalvas. Ele o considerava como apenas uma teoria introdutória que foi responsável por abrir os caminhos para o estudo do comportamento. Skinner dizia que a afirmação de que os behavioristas negam a existência de sentimentos, sensações, ideias e outros traços da vida mental precisava ser bem esclarecida. O que ele estava querendo era mostrar que com o behaviorismo radical, que era sua proposta, ele queria estabelecer um certo tipo de equilíbrio, pois ele acreditava que nosso conhecimento cada vez maior do controle exercido pelo meio ambiente tornava possível examinar o efeito do mundo dentro da pele e a natureza do autoconhecimento. O behaviorismo metodológico e algumas versões do positivismo lógico excluíam os acontecimentos privados porque não era possível um acordo público acerca de sua validade, rejeitando assim o método introspectivo. Já o behaviorismo radical de Skinner adota uma linha diferente. Ele não nega a possibilidade da autoobservação ou do autoconhecimento, ou ainda até mesmo a sua possível utilidade. Com isso, ele aceita o método introspectivo, os eventos privados, porém, ele é categórico quando ele rejeita a ideia de mente. Skinner dizia que as pessoas haviam se preocupado por muito tempo com os sentimentos e a vida mental, mas só depois surgiu o interesse por uma análise mais precisa sobre a influência que o ambiente exerce no comportamento humano. A negligência a esse aspecto e a influência do mentalismo no cotidiano científico fizeram com que os sentimentos e os estados mentais tivessem destaque na explicação do comportamento humano. Ele ainda discorria que a literatura, por se preocupar com o como e o porquê dos sentimentos humanos, oferecia apoio contínuo à ideia do mentalismo. Porém, o autor acreditava que a ciência do comportamento estava passando por um momento de transição, e de fato estava. A aula de hoje foi baseada no capítulo 2 do livro Sobre o Behaviorismo, de Skinner. Obrigada por ter assistido à aula de hoje.